Deus, o meu nome é Mário Henrique e Eu sou a Regiane Santos, estamos aqui mais essa noite para falar do grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. exatamente, a livezinha da reflexão. Pessoal, eu vou iniciar assim. Primeiro, com aquelas duas reflexões. Seja sempre uma ponte e nunca uma parede na vida das pessoas. Seja um caçador de almas e não um caçador de defeitos. Isso é ponto pacífico. Essa é o principal. E a outra, nós vamos fazer agora a nossa oração inicial. Espírito infinito de Deus do grande universo, abre os nossos caminhos para a nossa grande abundância, pois nós somos um imã irresistível, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence por direito divino. Amém e graças a Deus, que assim seja, assim será, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Amém. Bom, então vamos começar. Hoje, eu primeiro gostaria de pedir desculpas a vocês por ontem a gente não ter feito a live, mas eu quero explicar uma coisa para vocês que, na verdade, eu tenho que explicar. Né? Não são problemas pessoais nossos, ao contrário. Na verdade, é problema de saúde mesmo, pessoal. Eu estou com um problema assim na coluna, assim, uma coisa assim absurda, que só quem tem sabe o que é isso. E realmente assim, ontem, 15 minutos antes da live, me deu uma crise que eu não conseguia, nem deitado eu conseguia ficar. Assim, doía de respirar, doía até a alma, entendeu? Foi uma coisa assim absurda ontem o que aconteceu. Então, eu tenho que dar essas explicações para vocês não acharem que, né, não pensarem em outras situações, não. É por conta disso que realmente às vezes tem acontecido, a gente não, tipo assim, não fazer a live, ou conta de saúde mesmo, pessoal, sabe? Tem acontecido as coisas assim muito absurdas, mas com certeza amenizada por Deus. Você pode ter certeza, porque poderia estar sendo pior a situação, mas a gente vai levando e vamos conseguir, vamos chegar lá. E dizer para vocês que a gente vai mudar toda a programação, toda a situação, a partir do dia 7, da próxima segunda-feira. Por conta até mesmo desses acontecimentos de ontem e assim por diante, hoje também algumas situações nesse aspecto de saúde, né? Mas que tudo está melhorando, né? Graças a Deus. Então, a partir do dia 7 a gente vai mudar tudo, a gente vai fazer uma nova composição, vai ser pelo YouTube, para ficar até mais fácil para o pessoal, para todo mundo assistir, vai ser uma coisa bem legal, tá, pessoal? Então, assim, e vamos começar hoje falando a respeito desse grande amor de Deus, desse grande amor de Cristo, que tem nos segurado, que tem nos dado, assim, força pra caramba, sabe, pra gente passar essas tribulações todas. A Rê pode, que está segurando uma onda legal, justamente nesse aspecto que não é fácil, a situação é complicada, mas nada é impossível, porque para Deus nada é impossível, né? E Ele tem amenizado e tem dado soluções, como hoje mesmo deu, né? Graças a Deus, e a gente está seguindo em frente, né? Seguindo em frente. Eu gostaria de falar a respeito hoje, pessoal, de do comportamento do ser humano com relação às pessoas, né? Com relação às pessoas, né? A gente buscar as pessoas, a gente falar a respeito do amor de Deus para as pessoas. Sabe que nem sempre a gente é bem interpretado, de repente as pessoas até ficam meio estranhas por conta do que a gente fala, mas não. De repente, existe uma coisa que eu digo, que é aquele amor puro, aquele amor realmente que vem do fundo da alma, que vem do fundo do coração, que independente do que aconteça, a gente sempre releva, passa por cima e passa, porque o amor de Cristo é maior. O amor de Cristo é maior. Então, como eu tenho escutado muito a respeito dos apóstolos, né? Paulo e Marcos, e, enfim, Samuel, são assim, Lucas, são situações assim muito legal, sabe, muito no evangelizar, no pregar, no buscar, no buscar as pessoas, a alma das pessoas, sabe, para que elas venham para Cristo, né? E eu acredito muito que hoje, se vocês analisarem, se vocês forem ver, tem muita gente, tem muito pregador bom, tem muito pastor bom, tem muito padre bom, tem muito, sabe, independente da religião, que realmente estão pregando do fundo da alma, sabe, estão pregando, evangelizando do fundo da alma, buscando almas realmente, sabe.
Isso é muito legal, isso daí é muito bom. E eu gostaria de dizer, mais uma vez, complementando, pessoal, façam suas livezinhas, façam sua live, sabe, chamem as pessoas, busquem as pessoas, sabe, não tenham vergonha, sabe, ser cristão não é ter vergonha, ao contrário, sabe, é ter orgulho de ser cristão, sabe, é orgulho de ser, sabe, de ter fé, de ser cristão com fé, sabe, até o último da alma, sabe, isso daí eu acho que é muito importante, sabe, é você ter orgulho do que você faz. Eu tenho. O orgulho é uma coisa meio até perigosa, né? Essa palavra, né? Orgulho. Não, mas não é. É a satisfação. Vou mudar do orgulho para a satisfação de fazer essas livezinhas, de fazer essa situação, de mostrar para as pessoas o que a gente sente e o que você pode mudar, o que a gente pode mudar, sabe? Como eu mudei, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Falar aí. O Mário iniciou, né, falando que ele está aprendendo aí, buscando informações, né, sobre os apóstolos, os profetas, né, como ele falou de Samuel também. E o importante disso é essa sede por esse conhecimento, né, que a Bíblia fala até do primeiro amor, né, que quando a gente conhece esse amor verdadeiro, a gente tem essa ânsia por buscar esse conhecimento. E quando ele fala de orgulho de ser cristão, é igual quando comparado, né, na nossa vida física aqui na Terra, a gente fala assim, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, né, aquele time que você torce, você tem orgulho de expressar, e, por exemplo, assim, você não ganha nada por isso, quem ganha é o time, mas você defende com unhas e dentes, né, falando que você é, né, então é a mesma coisa, né, então você é cristão, você parece com Cristo, você segue as mesmas coisas que ele deixou de ensinamento. Então, isso é um orgulho, isso é uma satisfação de falar desse grande amor de Deus, porque ele transforma a vida. E quando a sua vida é transformada, como o Mário está vivendo esse momento agora, ele tem essa satisfação de falar, de buscar, de aprender, né? Então, quem viveu isso sabe como é, e quem está vivendo está passando por essa situação. Mas aquele que já viveu isso no passado, ele tem que renovar todos os dias, para que não seja só um passado, não tenha mais, por exemplo, assim, porque parece aquela história lá, né? Eu gostei no passado, foi legal no passado, hoje já é comum. Não, tem que ser um renovo todo dia, você tem que estar entusiasmado todo dia, tem que estar querendo buscar todo dia, né? Eu gosto muito de louvor, porque louvor me remete àquelas promessas que Deus tem pra gente, faz a gente saber que se está passando por uma prova, logo vem no outro dia a alegria, né, que se renova a cada manhã. Então me faz lembrar muito das promessas que tem dentro da Bíblia, né? E quando a gente aprende a palavra, a gente sabe como defender a nossa mente desses ataques. Ataques que eu digo nesse sentido assim, sabe quando você deixa o emocional abalar o seu ser? Né? Quando algo, essas setas que vêm na sua mente, que faz com que você brigue, com que você murmure, com que você reclame da sua vida, da sua casa, do seu familiar. Então, são hinos que fazem você refletir e falar assim, opa, peraí, estou pisando na bola aqui, preciso melhorar ali, preciso adorar mais, preciso ser grato mais. Então, tudo isso é um renovo, dia após dia, que a gente vai aprendendo quando a gente busca, né? Muito legal. E nesse aspecto é o que você falou, né? Esse renovo que dá mais satisfação ainda para a gente, né? Para a gente ir fazendo. E o conhecimento, aí você fica com sede de conhecer, de querer saber, de querer aprender, de querer, sabe? E eu acho que isso é legal, eu acho que isso é muito prazeroso, sabe? Para a gente. E aí eu falo, ela falou algo, por exemplo, agora há pouco, a respeito de time de futebol. Vocês prestem atenção, o cidadão ele tem o maior orgulho de falar, eu sou São Paulino, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, mas ele não tem orgulho de falar que é cristão. Tem medo. Engraçado, né? Ele fala do time, ele pode estar do lado de um outro cidadão que torce com outro time, sabe? Tipo assim, de alguma até briga, sabe? Mas ele não fala, eu sou cristão, eu amo Cristo, sabe? Assim, é muito louco, né? Mas ele poderia fazer isso, sabe? Você pode fazer isso, sabe? Agora, eu vou pegar um gancho numa situação. Nós temos na vida da gente situações bem constrangedoras às vezes e bem difícil, principalmente a nível de saúde, sabe? A nível de
ela sabe disso, do que eu estou falando até a respeito, até que aconteceu domingo comigo, né? Mas assim, nada pode deixar você, abalar você, sabe? Me abalou, abala, sabe, em alguns momentos, mas aí você retorna, você fala, não, Cristo é mais, sabe, o amor de Deus é mais, sabe, eu vou passar por isso na boa, sabe, não se é para eu passar, vamos passar, vamos embora, sabe, a coisa, eu só preciso ficar de pé, que nem os outros, eu só preciso ficar de pé, entendeu? Tipo assim, do resto, vamos pro pau. Então, eu acho que isso é o mais importante, na crença, sabe, na fé, que você tem, como eu digo, Deus tem, Ele é onipresente, né? Onipresente. Então Ele pode estar assim ajudando todo mundo. Mas eu sempre digo, Deus, ajude os mais necessitados no momento. Tem aqueles que têm mais dor que eu, tem mais problemas do que eu, tem mais situação do que eu. A hora de dar um tempinho, só passa por aqui, dá um toquezinho para mim. Tudo bem? Tipo assim, então, eu acredito muito nisso. Deus, Ele vai e Ele sabe as nossas necessidades no momento certo. Então, se o momento agora é de dor, é de situação, não tem problema. Vamos pro pau, vamos passar. Mas ele vai mudar. Tenho certeza que vai mudar. Nem todo dia chove. Todo dia faz sol. Um dia chove, outro dia faz sol. Então, e é assim que a gente vai viver, e é assim que eu vivo. Então, e eu acredito muito, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe, você tem um clipezinho, você tem um toquezinho, aquele gatilhozinho que eu digo todo dia. Tem aquele gatilho que vai tocar o seu coração, que você já está buscando. Falta pouquinho para você agarrar, sabe? Falta pouquinho para você falar, Deus é comigo mesmo, eu estou aqui, sabe? Me ajuda. Vem comigo, vou com o Senhor, eu vou contigo. Falta pouquinho. Pega esse pouquinho e põe no coração e vai pro pau, sabe? E você vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Espere nele, creia nele, e ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar tudo que você merece, que você precisa e que você quer. Só creia nele. Creia, não faça barganha com ele. Só creia nele. E ele pode ter certeza que ele vai mudar a sua vida. É isso aí. Então, que nessa noite fique essa reflexão, né? De você falar com satisfação, com orgulho, nesse Deus que você acredita e que sabe que todas as coisas colaboram para um bem, você crê nisso, que dias melhores virão, porque sempre vem, né? Depois que a gente passa por uma situação, a gente fala assim, poxa, eu passei por aquilo, né? Então, e não se esqueçam, né? Que você passou, que você foi liberto, que você foi curado, né? Porque às vezes a gente pede, quando acontece esquece de agradecer, né? Então, é lembrar desse momento. Muitas pessoas falam assim, as pessoas até tem um jeito de falar que eu não acho muito que é assim, mas aparentemente parece que é assim que funciona, que as pessoas só buscam Deus quando elas estão muito necessitadas, quando estão bem elas esquecem de buscar da mesma forma, né? Então, quando está passando uma necessidade, elas clamam, elas choram, elas ficam pedindo oração para todo mundo, mas quando está bem, esquece, eu não estou falando de esquecer de ir à igreja, mas esquecer de falar. Por exemplo, se você chega de manhã e ora assim, Senhor, abençoe meu dia, proteja a minha entrada, a minha saída, que eu volte em paz e segurança. E quando você chega, a hora que você entra na sua casa, você fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou, me livrou de todo mal e até aquilo que eu nem imagino. Tem pessoas que falam assim, mas não aconteceu nada. Que bom, não aconteceu nada, já é um livramento. Significa que Ele te guardou. Exato. E às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Então, eu falo muito isso pra minha filha, porque às vezes quando eu saio com ela sempre fala, ora mãe. Então a gente tá andando na rua assim, de braço dado, e a gente tá orando. E aí quando volta, muitas vezes a gente esquece, na hora que tá entrando dentro de casa, de agradecer, né? Mas é isso, então falar assim, a gente tem que lembrar disso, porque se a gente orou pedindo, a gente tem que lembrar que nada aconteceu, né? E se acontecer alguma coisa que deu errado, Senhor, poderia ter sido algo pior, ou foi algo para me livrar que não era para eu ter feito. Então fica essa reflexão para a noite de hoje, se você está tendo esse mesmo ânimo de falar desse grande amor de Deus, de tudo que Ele tem feito na sua vida, e se ainda não fez, vai ser feito, e enquanto não fez, o que você faz enquanto espera, né? E se você tem sido grato, fica aí essa reflexão para essa noite. É isso aí. Pessoal, eu vou agradecer a todos que participaram, que vão participar, que vão assistir a live.
né? Desejando assim uma quinta-feira maravilhosa, uma abençoada noite de sono, assim, com sonhos maravilhosos, e que Deus realmente dê assim um despertar melhor ainda, melhor ainda. E não esqueça, faça oração. Quando você levanta também, você vai dormir agora, ore. Ore amanhã quando você levantar também, agradecendo por você estar vivo, de você ter acordado, não é? E que o dia vai ser maravilhoso, pode ter certeza. Não esqueça, Deus vai ser sempre Deus. Ele não precisa de você, você precisa dele. Ponha isso na cabeça, ele não precisa de você, você precisa dele. Então, com certeza, se você buscar ele com amor, com o coração, sabe, ele vai te dar tudo o que você quer. Mais do que você imagina. Você vai ver a transformação da sua vida. Tenha coragem para isso. Você tendo coragem, ele vai te dar o resto. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem Boa com noite, Deus. gente. Boa noite. Tchau, tchau. E até mais. Vim aqui para adorar. Vim aqui para louvar o Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Tchau, Iracema, depois assiste aí a live, a reflexão.